Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que é Música. Meu nome é Vitor Camilo e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que são ritmos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que talvez a palavra ritmo seja o termo musical que é mais frequentemente aplicado em situações que não necessariamente são musicais. Justamente por isso, ele é muitas vezes empregado de uma forma leviana que leva a uma série de maus entendidos. Então, justamente por isso, antes de mais nada, antes de tentar explicar e entender o que é ritmo, a gente precisa definir aqui algumas coisas que definitivamente não são ritmo. A gente precisa entender que ritmo não é velocidade, ritmo não é sequência de notas e definitivamente ritmo não é estilo musical. Para falar bem a verdade, nem aquilo que você chama de estilo musical realmente é estilo musical. Mas calma que a gente vai chegar lá. Mas então, se ritmo não é nenhuma dessas coisas que eu falei, então, afinal de contas, o que é ritmo? Bom, antes de mais nada, para começar a fazer essa definição e essa construção, a gente precisa entender que a música, ou aquilo que a gente entende por música, é uma sucessão de eventos sonoros. E quando eu destaco a palavra sucessão, é porque eu quero que a gente entenda que a música é uma forma de expressão que está totalmente subserviente e subordinada à grandeza que nós entendemos por tempo. Ué, mas como assim? Justamente, a música é medida em tempo, diferente de outras formas de expressão artística, como por exemplo as artes plásticas, em que as obras podem ser medidas em metros quadrados, no caso de quadros e pinturas, ou metros cúbicos, no caso de esculturas. No caso da música, as obras são medidas de acordo com a quantidade de tempo que elas duram. Você não vê alguém chegando numa exposição e falando coisas do tipo: "Nossa, mas esse quadro não termina nunca." Não, essa escultura mesmo só fica boa depois do refrão. Você não fala que uma determinada fotografia tem 3 minutos e meio de duração, ou então que a melhor parte de uma certa gravura que você viu no museu vem depois dos 2 minutos. Mas sabe com que forma de expressão você faz isso muito frequentemente? A música. Pois é, e se a música se apresenta como uma forma de expressão que está subserviente à questão do tempo, significa que ela tem uma lógica própria de organização dos seus componentes em relação à dimensão temporal. Se a gente pegar, por exemplo, uma música famosa que todos nós conheçamos, você muito provavelmente vai conseguir dividir ela em diferentes partes que apresentam diferentes características sonoras. Vamos pegar, sei lá, Come Together, dos Beatles. A gente tem uma primeira parte que é puramente instrumental. Logo em seguida a gente tem uma parte que é bem parecida com essa primeira parte, mas em que entra a voz. Logo depois a gente tem uma outra parte em que os elementos que estavam presentes continuam, mas a lógica interna entre eles vai se alterando um pouco. E assim, sucessivamente, a música vai se alterando e se construindo pelo contraste entre diferentes partes, que no universo musical a gente chama de seções. E na condição de ouvinte você consegue perceber isso, você consegue apreciar a música como uma sucessão de diferentes seções. Isso acaba só fazendo sentido em função da relação muito estreita que existe entre a música e a questão do tempo. E é justamente isso que ajuda a tornar a música uma forma de expressão tão empolgante, porque você pode, usando esse recurso da sucessão temporal, criar contrastes entre diferentes seções, e você pode colocar uma coisa que seja um pouco mais intimista no começo, para depois chegar no refrão e explodir e criar aquela empolgação geral. Então, se dentro de uma mesma música a gente pode trabalhar com a sucessão entre diferentes partes, entre diferentes seções musicais que têm características próprias, será que a gente não consegue encontrar uma lógica interna entre os microcomponentes que fazem parte dessas seções? E é justamente aí que a gente entra na questão da sucessão de eventos sonoros. Se a gente for dando um zoom cada vez maior, se a gente for chegando cada vez mais perto dos elementos individuais que compõem uma música, em um determinado momento a gente vai conseguir destacar e distinguir certos eventos sonoros que são individuais. Esses eventos sonoros individuais podem ser, por exemplo, um ataque em um instrumento de percussão, ou uma nota individual cantada pelo cantor, ou um único acorde tocado por uma guitarra.
Enfim, esses eventos sonoros eles podem assumir diversas formas diferentes. Se eu pego essa mesma música que a gente estava ouvindo agora, eu posso considerar que cada uma das sílabas cantadas é um evento sonoro individual. Come together right now over me. E se eu considerar cada uma dessas notas musicais ou cada uma dessas sílabas como um evento sonoro particular, individual, eventualmente eu vou conseguir perceber que existe uma lógica de organização temporal entre elas. E é justamente a essa lógica de organização temporal que nós damos o nome de ritmo. Em outras palavras, ritmo é a percepção de uma ordem temporal, e ela diz respeito tanto à sequencialidade dos eventos sonoros em si, ou seja, qual vem antes e qual vem depois, mas também a duração de cada um deles, ou seja, quais são mais curtos, quais são mais longos e assim por diante. E quando eu combino uma série de eventos sonoros distintos, alguns vindo antes, outros vindo depois, alguns durando mais tempo do que outros, eu consigo criar musicalidade. Então, essencialmente a gente pode definir que um ritmo é uma determinada organização de eventos sonoros em um determinado período de tempo. E para ficar muito claro essa questão de que ritmo diz respeito puramente à organização temporal dos sons, vamos fazer aqui um exemplo em que a gente vai tocar uma mesma sequência de notas, uma melodia que provavelmente você já ouviu, mas a gente vai tocar ela com dois ritmos diferentes ou com duas organizações temporais diferentes. E você vai ver o quanto a sua percepção dessa melodia se altera quando a gente simplesmente troca a organização temporal que existe entre as notas musicais. Pois é, percebe como só alterando a organização temporal entre os sons que eu toquei, eu consegui criar uma sensação musical completamente diferente e mantendo a mesma melodia ou a mesma sequência de notas musicais? Então, justamente isso, essas diferentes formas de organizar os sons temporalmente são o que a gente chama de ritmo. Mas então qual que é a base dessa organização? Pois é, e é nesse ponto que a gente precisa começar a fazer uma distinção muito importante, que é entre ritmo e andamento ou pulsação. Se, como eu já falei, o ritmo pode ser entendido como a organização temporal entre os diferentes eventos sonoros, a gente poderia definir o andamento como a matriz a partir da qual essa organização é comumente gerada. E, por sua vez, o andamento está normalmente associado ao que nós chamamos de pulsação. E bom, a melhor forma que a gente tem de entender o que é uma pulsação é olhando para um relógio analógico. Se a gente observar bem o ponteiro que indica a medida dos segundos, a gente vai perceber que o movimento dele é dividido em intervalos muito precisos e muito regulares. Nesse caso, o ponteiro obviamente executa um movimento a cada segundo, totalizando 60 movimentos no período de 1 minuto. Por isso, no caso do ponteiro, a gente pode dizer que a taxa de pulsação ou andamento ao qual ele se move é de 60 batidas por minuto, ou 60 BPM. Então é essencialmente isso. Quando a gente fala sobre pulsação, a gente está falando sobre subdividir a dimensão temporal em intervalos regulares, em que sempre ao final de um intervalo você tem o início do próximo, que vai ter exatamente ou aproximadamente a mesma duração do anterior. Eu digo aproximadamente porque para seres humanos é mais difícil de você manter uma pulsação extremamente regular e precisa. Essa é uma função que é mais facilmente executada pelas máquinas. Mas em todo caso, é importante a gente perceber que a questão de pulsação e de andamento está presente em diversas situações do nosso cotidiano que não necessariamente tem a ver com som ou com música. Por exemplo, se a gente fala sobre a nossa frequência cardíaca, ou se a gente fala sobre a nossa taxa de passos que a gente dá quando a gente caminha, ambas são grandezas que podem
podem ser medidas, que podem ser quantificadas em batidas por minuto. Então é muito importante notar que, em sua essência, as pulsações e andamentos não necessariamente têm a ver com eventos sonoros. Eu posso, por exemplo, criar aqui uma pulsação simplesmente alterando a cor do meu vídeo em intervalos regulares. E se você estiver olhando para a tela nesse momento, você vai perceber que existe sim uma pulsação na taxa em que as cores vão se alternando, mas de forma alguma essa pulsação está sendo indicada por algum fator sonoro. Agora, se andamento e pulsação são conceitos que não necessariamente dependem do universo sonoro e musical para existir, eles podem sim ser utilizados nesse meio e o são o tempo todo. Simplesmente porque, se eu disse que música é uma forma de expressão que existe em função da organização de eventos sonoros ao longo do tempo, o conceito de pulsação ele é muito útil para ajudar a gente a criar essa organização. Por mais rudimentar ou mais simplória que seja, a gente pode considerar que uma pulsação por si só já é uma forma primordial de organização do tempo. Você está pegando ele e você está dividindo em intervalos regulares. Agora, se eu quiser criar algo mais interessante com isso, a pulsação por si, obviamente, ela é um excelente ponto de partida. Então, se eu tenho uma determinada pulsação, eu posso começar a criar e manipular sons cuja duração se enquadre nessa pulsação. Eu posso criar sons que durem um pulso. Tá, 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 tá. Eu posso criar sons que durem 2 pulsos. Tá, tá. E se eu posso somar os valores dos pulsos para criar sons mais longos, isso significa que também não tem o menor problema em eu subdividir o valor dos pulsos para criar sons mais curtos. Eu posso criar sons que durem exatamente a metade de um pulso. Tá, 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 tá. Eu posso criar sons que durem exatamente 1/4 de um pulso. Tá, 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 tá. E assim por diante. E o nível de complexidade que essas subdivisões temporais podem atingir virtualmente não tem limites. Agora, se simplesmente manipulando a duração dos sons de acordo com a duração dos pulsos eu consigo criar sons que são percebidos de forma diferente, o passo seguinte é começar a combinar sons de duração diferente entre si. E assim eu consigo criar contrastes e me aproximar de organizações temporais entre os sons que sejam mais musicais. Tente perceber agora a diferença de duração temporal entre os sons que eu vou fazer aqui. Se você tiver dificuldade com isso, tente medir os sons que eu vou cantar em função da quantidade de palmas que cada um deles vai durar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Você conseguiu reconhecer esse ritmo que eu acabei de fazer? Se não, ele é exatamente o mesmo dessa música aqui, ó. Bom, em suma, essa é a função que as pulsações têm na construção dos ritmos musicais. Agora, é claro que diferentes músicas ou até mesmo diferentes versões de uma mesma música podem e muitas vezes são executadas em diferentes andamentos. E a diferença de andamento entre duas obras musicais distintas normalmente são o que nos faz perceber duas músicas diferentes como tendo velocidades diferentes. E é claro que também, como eu disse anteriormente, a habilidade de manter um pulso fixo e constante requer anos e anos de treinamento. E mesmo para os músicos mais experientes, é uma tarefa de extrema dificuldade. De forma que dificilmente um ser humano consegue manter um pulso absolutamente fixo e constante sem a ajuda de certos aparelhos que nós chamamos de metrônomos. E mesmo se a gente não considerar o fator de imprecisão humana, existem sim músicas que, dentro das suas estruturas internas, têm pulsações variáveis. Mas isso não significa de forma alguma que elas não tenham ritmo, e simplesmente que o ritmo segue uma lógica menos rígida ou menos fixa. E para concluir toda essa parte sobre pulsações, é importante que a gente note que um mesmo ritmo executado em pulsações diferentes pode acabar gerando interpretações musicais que são distintas. Mas, desde que seja mantida a organização interna de proporção entre as durações das notas, o ritmo vai continuar sendo o mesmo. E aqui, antes da gente avançar para o último tópico desse vídeo, eu queria fazer um pequeno parênteses para falar sobre uma outra questão que também costuma gerar bastante confusão,
que são as métricas ou os compassos. Mesmo se você não for do ramo musical, talvez você já tenha ouvido alguém falar coisa do tipo: essa música aí tá em 6, hein? Isso aí é jazz, é muito complexo, isso aí tá em 5, é muito difícil, é muito difícil. Pois é, essa questão das métricas costuma gerar muitos mal entendidos. Essencialmente, a métrica, ou compasso, é uma forma rudimentar que a gente tem para organizar as pulsações em ciclos. Sendo assim, a gente pode considerar que ela é um princípio de organização rítmica. Então vamos voltar para as nossas pulsações. Se eu tenho uma pulsação absolutamente fixa e neutra, existem formas de a gente começar a criar ciclos internos dentro dessa pulsação, diferenciando os pulsos entre fortes e fracos. Então vamos supor que a cada 4 pulsos eu tenha um pulso forte. Entende como você começa a perceber que essa pulsação não é mais neutra, mas ela tem sim uma organização que vai de 4 em 4 pulsos? Eu posso fazer isso com qualquer número que eu quiser, eu posso fazer com 3, por exemplo. E assim por diante. Isso são o que nós chamamos de métricas ou de compassos. E como eu já falei, é uma forma primordial de organização rítmica, que serve também como uma base para a forma como a gente vai organizar os eventos sonoros entre si. Agora, uma coisa que acontece é que as músicas que nós ouvimos mais comumente no nosso dia a dia tendem a ser organizadas em algumas métricas principais. Por exemplo, a maior parte da música pop de origem americana tende a ser organizada em ciclos ou em compassos quaternários, que vão de 4 em 4 pulsos. Já uma gama bem ampla de ritmos característicos da música brasileira tendem a ser organizado de 2 em 2, em compassos binários. A valsa, que todo mundo já dançou alguma vez na vida, é organizada por definição em compassos ternários de 3 em 3, e assim por diante. Bom, uma outra questão que costuma gerar muita confusão com o conceito de ritmo é aquilo que, como eu falei no início do vídeo, comumente se chama por aí de estilo musical. Bom, para começo de conversa a gente precisa definir que estilo musical já não é aquilo que você provavelmente pensa que é. Porque estilo musical diz respeito especificamente à forma como um indivíduo, como um artista, vai abordar especificamente a música que ele faz. Então você pode argumentar que, por exemplo, Caetano Veloso e Gilberto Gil têm estilos diferentes de tocar violão. Você pode dizer que o Ozzy Osbourne e o Ronnie James Dio têm estilos diferentes de cantar. Você pode dizer que o Criolo e o Emicida têm estilos diferentes de fazer rap. Mas perceba que eu tomei o cuidado de pegar artistas que são comumente associados às mesmas cenas musicais. Isso porque eu quero diferenciar estilo daquilo que é mais corretamente chamado de gênero musical. Gênero, sim, diz respeito de uma forma mais genérica a um tipo de música. E quando a gente fala de gênero musical, a gente está falando de um contexto e de todo um pacote de ingredientes que fazem um determinado tipo de música ser o que ele é. A gente está falando de instrumentação, os timbres que são utilizados, o contexto social em que aquela música é feita e consumida, a gente está falando de temática das letras, a gente está falando de formação dos grupos e, entre todos esses ingredientes, faz parte de cada gênero musical o universo rítmico do qual ele se utiliza, ou as formas que ele utiliza para organizar temporalmente os sons que fazem parte de suas músicas. E, eventualmente, a alteração de apenas um desses fatores que eu citei aqui é o suficiente para você diferenciar dois subgêneros dentro de um grande gênero musical. Mas uma coisa que é importante a gente notar é que ritmo e gênero musical não são a mesma coisa. Pode sim haver uma correlação fortíssima entre gêneros musicais e questões rítmicas. Especialmente em um país como o Brasil, em que a questão rítmica é importantíssima, é fundamental para a geração da identidade musical. E a gente consegue inclusive falar sobre diferentes linguagens rítmicas, ou seja, cada gênero musical vai ter certos padrões que se repetem na forma como se organizam os sons. Mas uma coisa que a gente não pode é afirmar que essa relação entre ritmo e gênero musical é absoluta. Em muitos casos pode ficar complicado se a gente começar a simplesmente chamar um gênero musical pelos nomes dos ritmos que ele utiliza. Porque, especialmente na música de hoje, em que tudo tá tão misturado e miscigenado,
e que bom que é assim, você vê cada vez mais uma mesma cena musical, às vezes um mesmo artista, pegando emprestado ritmos que vêm de diversas origens diferentes. Na MPB atual, por exemplo, isso é muito comum. E se você pegar, por exemplo, um único álbum de um artista como Criolo, você vai encontrar músicas que têm identidades rítmicas completamente diferentes. A situação. E a gente pode ir até ainda mais fundo nisso e pegar, por exemplo, o trabalho de uma banda como Angra, em que duas identidades rítmicas completamente diferentes podem conviver em uma mesma obra musical, em uma mesma música. Ou seja, nesses dois exemplos a gente tem uma demonstração clara de que, especialmente na música atual, a gente não tem condições de denominar um determinado gênero musical simplesmente pelos ritmos que ele utiliza. Porque ritmo é uma questão pontual e gênero é uma questão muito mais ampla e muito mais profunda. Então, concluindo essa parte, da mesma forma que os ritmos são baseados em pulsações e são gerados a partir de pulsações, eles também fazem parte da gênese dos gêneros musicais. Muito embora um determinado gênero musical possa conter mais de uma identidade rítmica diferente, e um mesmo ritmo possa estar presente em mais de um gênero musical diferente. Então, para concluir e fechar nossa conversa de hoje, vamos recapitular tudo que a gente viu aqui. Primeiro de tudo, nós vimos que a música é uma forma de expressão que existe em função da grandeza tempo. Assim sendo, ela precisa ser organizada em relação ao tempo. E que é justamente a essa organização temporal que nós damos o nome de ritmo. Depois, nós vimos que os ritmos que fazem parte da organização temporal das músicas são muito comumente baseados em pulsações, as quais são comumente medidas em BPM, ou batidas por minuto, que por sua vez normalmente afetam a velocidade com que determinada música é percebida. Nós vimos que essas tais pulsações podem ser organizadas em métricas, as quais nós damos o nome de compassos. E por fim, nós vimos que os ritmos definitivamente não são gêneros musicais. Então, por hoje é isso. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua atenção e espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você queira complementar algo que eu tenha dito aqui, por favor, use o espaço dos comentários para se comunicar comigo, que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção e adeus!